Olá, hoje eu estou aqui com a professora Hariane Teles, é uma professora muito querida aqui na nossa faculdade. E professora, eu queria agradecer pelo tempo que a professora está disponibilizando para passar um pouquinho para a gente do seu conhecimento, um pouquinho para a gente do que a professora aprendeu na época de faculdade, no tempo já de formação e também na área de docência. Professora, eu gostaria que a professora se apresentasse, falasse de onde que veio, um pouco da sua vida acadêmica. Bem, meu nome é Hariane Teles, como o Leandro acabou de falar, né? Eu nasci lá em Recife, meu sotaque não nega. É um sotaque muito gostoso de ouvir. E aí eu me formei lá na Faculdade Exuda em 2007, em Arquitetura e Urbanismo, e depois eu demorei um pouco para fazer uma pós em Segurança do Trabalho, terminei em 2014, no finalzinho, na verdade, 2013 e 2014. E foi quando a UBRA me fez o convite para vir ensinar aqui. E aí eu decidi em uma semana da minha vida me mudar de Recife para Rondônia. Eu já tinha ensinado lá, mas era um curso técnico. E aí eu passei esse curto período ensinando e falei, nunca mais eu quero ensinar na minha vida. Mas aí, na verdade, lá já estava surgindo convites para eu ensinar e eu me recusando toda a vida, né? Só que como eu estava num trabalho que não estava me identificando bem, assim, eu falei, eu vou tentar uma coisa diferente, né? De repente vai que é isso pra mim, já que tanta gente tá me convidando tanto tempo. E aí eu tô aqui desde 2014, do início, e já comecei com várias disciplinas diferentes, mas acho que eu mais me identifico são as teóricas, né? Sim. Vocês amam? Demais. Mas também procuro fazer algumas coisas práticas para os alunos não ficarem tão naquela monotonia, vamos dizer assim. Mas aí, com relação à faculdade, né? Eu não tive muita prática na faculdade. Assim, eu digo em relação às aulas, né? Era bem mais teoria, acho que vocês têm até bem mais oportunidade de visitar obras, embora a gente estivesse num lugar que é o coração, uma metrópole, né? A gente não tinha tantas aulas assim para ir visitar a obra. A gente até ia, mas não era tanto quanto vocês. E eu também, por gostar muito dessa parte de teoria, eu ficava mais em escritório, eu trabalhava em escritório. Comecei, antes de me formar, eu já estava trabalhando lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no Departamento de Engenharia e Arquitetura de lá. E eu passei 6 anos lá, então eu me formei e continuei lá. Eu entrei como desenhista e continuei lá no departamento. E lá a gente fazia projetos de fóruns para todo o estado de Pernambuco, e aí tem a questão dos padrões, né, da padronização. Fazia também fiscalização, vistorias pelo interior, e a gente viajava. Era bem legal, assim, o trabalho lá. Mas realmente eu acho que eu passei muito tempo. Lá eu deveria ter saído um pouco antes. Mas era um trabalho que para mim dava para conciliar o estudo, né, e essa questão de trabalhar também. E eu fui meio que me acomodando, fui ficando lá, até que eu saí e fui para outra empresa, uma empresa particular de construção, mas não me identifiquei muito com o perfil da empresa. Aí eu passei um ano lá, foi quando a UBRA me chamou para cá. Nessa outra empresa, eu já tinha feito um curso de avaliação de imóveis. E aí eu poderia assinar, como arquiteto a gente pode assinar essa parte de avaliação. Não todos os laudos, mas alguns sim. E aí eu já tinha feito o curso básico, né, onde eu poderia assinar os laudos mais simples. Dentro da empresa eu fiz um curso de inferência estatística aplicada à avaliação de imóveis, lá na Paraíba. E aí a gente começou a trabalhar com essa parte de desapropriação, porque foi mais ou menos na época da Copa, onde o pessoal teve que ser tudo muito rápido, assim, então a gente ia, fazia avaliação das residências, ou assim, de imóveis, outros imóveis também maiores, fazia levantamento arquitetônico, enquadrava nessas partes da tabela, quanto é que a pessoa ia receber de indenização, mas aquilo dali pra mim era muito sofrido, porque, tipo, você dá a notícia pra pessoa que a pessoa vai ter que sair da sua casa e não vai receber tanto quanto realmente ela vale, assim, porque uma coisa é o preço estipulado pelas tabelas e outra coisa é o preço real, né, pela localização, pessoas que estavam lá há 30, 40 anos. Então aquilo dali eu sofria, eu chorava junto com o pessoal e falei, não quero isso pra mim. Aí quando a UBRA me convidou, eu vim e assim, agora eu acho que eu vou morrer dentro da sala de aula, que é uma coisa que eu realmente amo mesmo.
Bom, é uma experiência muito vasta, uma experiência muito longa, né? Vários setores que a professora Hariane já trabalhou. Eu, particularmente, achei muito bacana, muito interessante. Professora, eu gostaria que a professora falasse um pouco pra gente como é que foi a sua época enquanto estudante, enquanto acadêmica. O que que a professora imaginava que seria depois que se formasse, os sonhos, talvez os medos, como que a professora conseguiu se encontrar enquanto estudante ainda? Enquanto estudante, bem, eu sempre era muito CDF, estudava muito, tirava notas melhores, procurava sempre participar assim, de tudo que a faculdade proporcionasse, né? E eu acho que a gente sempre tem aquele sonho de, eu vou me formar e assim que eu me formar, vou montar um escritório, né? E aí eu vou... Eu não sei se eu tinha essa ideia de ficar rica, eu acho que essa ideia de ficar rica não passava pela minha cabeça, não. Mas tipo, de poder se sustentar com aquilo que você gosta, né? Só que a gente via, se topava numa realidade lá que é diferente, porque no metrópole você tem escritórios já renomados e é muito difícil você conseguir entrar no mercado já de maneira muito forte, assim. Então, você demora um pouco para se firmar e aí tem que ir devagar, né? Para poder conseguir alguma coisa. E, geralmente você vai começar a trabalhar no escritório de outras pessoas também, para depois você ter a opção se vai querer montar o seu escritório ou não, né? Até porque tem essas outras opções aí que eu falei para você trabalhar se quiser, né? Então não é só vou fazer arquitetura e vou ficar no escritório. Então tem aí uma série de coisas que a gente também pode atuar. Mas enquanto estudante, nossa, acho que foi a melhor época da minha vida. Se eu pudesse, eu voltava, porque é assim, é a época que a gente pode... A gente não tem limite para fazer o que a gente quer, o que a gente imagina. Então, depois a gente vê que não é bem assim, né? E aí entra a legislação, e entra toda a burocracia. E, poxa vida, também não é assim como eu pensava, né? A gente pensa que a gente vai fazer tudo o que a gente quiser, né? É uma coisa bem sonhadora, assim, estudando de arquitetura. E tem que ter isso. Se você também tirar tudo isso, não sobra nada de arquiteto. É isso. Professor, muito bacana, muito interessante. E professora, para encerrar, eu gostaria que a professora, se pudesse, passasse 3 dicas para quem está assistindo a gente, ou a professora voltasse no tempo aí da época de formação, quais seriam 3 dicas porque a professora se daria para ter um melhor desempenho, para conseguir se destacar mais ainda do que a professora já se destacou? Bem, eu acho que não passar tanto tempo no mesmo lugar, né? Que eu passei 6 anos no mesmo lugar, acho que isso... Porque eu já tinha aprendido tudo ali que eu tinha que aprender. Então, se puder, muda, vai para outra experiência, mesmo que depois você se arrependa, vai para outra experiência, né? Essa é uma dica que eu dou. Outra, se eu pudesse voltar, acho que eu me dedicaria mais a essa parte de perspectiva mesmo, dessa parte de 3D, porque eu não tenho muita afinidade com isso. E é uma coisa que pra mim é complicado, e como o escritório que eu trabalhava não trabalhava com isso, então é uma coisa que eu sou um pouco deficiente nessa área. Daí, se eu tivesse mudado de escritório, talvez eu tivesse me aprimorado mais. Por isso que eu falo dessa questão de você sempre estar mudando. Outra dica, acho que essa serve para qualquer coisa, né? Se dedicar. Não adianta, tem muita gente que assim, vai para a faculdade, mas não sabe nem o que é que está fazendo lá na faculdade. Não sabe nem por que está naquele curso, né? Então, mas assim, se você está lá, se dedica por tudo até o final. Claro que vai ter áreas que você vai se identificar melhor do que outras. Você não vai ser um excelente paisagista, um excelente arquiteto de interiores, ou de repente trabalhar com laudo de avaliação. Você não vai fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, você tem que se dedicar aí ao máximo que você puder na faculdade, porque a faculdade vai te dar esse embasamento teórico, né? Lá fora é a prática. Você tem que ter o mínimo da teoria. Você está estudando 5 anos de teoria. Então, tudo que você achar, às vezes, que é besteira, como essa parte, né, da teoria que eu ensino, mas é essencial para o conhecimento da gente como arquiteto, para entender toda essa parte da questão do projeto, de partido. Então, se dedique, estude, não enrole, você está fazendo mal para você mesmo. Futuramente, você vai se arrepender e falar, por quê, né? Por que eu não estudei mais isso? Por que eu não prestei mais atenção? E isso é uma coisa certa. Então, minhas dicas são essas. Professora, eu fico imensamente agradecido. Mais uma vez, obrigado por dispor, né, do seu tempo para compartilhar essas dicas com a gente. Tenho certeza que quem está ouvindo vai conseguir implementar alguma coisa para melhorar
Professora, muito obrigado. Sucesso para a professora na Obrigada, caminhada, professora. na vida docente, na vida profissional, na arquitetura em si, com projetos. Tudo de bom, professor, e mais uma vez, obrigado. Obrigada. Até mais.